Recording in progress. Boa noite. Eu vou falar sempre boa noite, mulherada, mas hoje temos convidados que representam aí os homens, mas vai ser sempre boa noite, mulherada. Espero que estejam todas muito bem. Eu estou muito feliz, hoje é um dia para a gente incrível, porque a gente vai destravar essa fala, essas vendas. E aí eu escuto tanto, né? Ai, eu estou fazendo, Fabi, corro e não consigo vender. Porque Fabi, as vendas não sei o quê. Porque Fabi, meus clientes não sei o quê. E aí chegou o dia da gente destravar isso e a gente falar claramente sobre o nosso negócio, nosso produto e encantar as pessoas. Eu acho que essa é uma das maiores e mais fantásticas estratégias que tem. Então, eu vou começar aqui antes de entregar para a nossa queridíssima convidada, mas já falo, gente, papel e caneta na mão, porque vão vir vários insights aí, anotem, não percam isso, água aí do lado, porque a nossa noite promete. Ainda temos algumas pessoas entrando aqui que tiveram algumas dificuldades, choveu, né? Então, quando chove, a gente também sabe o que acontece por aqui. Então, eu ainda vou liberando a sala, mas vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Minha tela está aparecendo para vocês? Tá? Então, aqui somos a Rede Mulherada. Então, é uma comunidade de apoio ao empreendedorismo feminino. E quando a gente fala em apoio, é apoio mesmo no desenvolvimento pessoal, empresarial, na parte de network, tudo que você pensar em que uma empreendedora precisa se desenvolver, estamos juntas aí nessa jornada. Dentro da Rede Mulherada já foi realizado mais de 99.728 negócios fechados, negócios realizados aqui entre as membras. A gente trabalha sempre com muito carinho, com muita indicação. Então, o que eu falo aqui é que é uma rede de mulheres incríveis, falando muito bem do seu negócio para muitas outras pessoas. Aqui tem um pouquinho do nosso time. Então, temos aí a Mônica, que está aí com a gente, a Dani, que não conseguiu chegar, a Pepita e a Raquel. É um pouquinho aí desse time para acolher vocês. E aí, recadinhos para lá de importantes. Mantenha o microfone fechado, porque de repente sai algum barulhão. E as câmeras abertas, porque a Renata, como eu, adora falar olhando para as pessoas. Então, estejam com a câmera aberta. Mas, Fabi, eu não me arrumei, nananã. A gente vai falar de comunicação, sobre entrar nas reuniões, sobre falar com os clientes. Então, abrir a câmera já é um grande passo para isso. E, se errar, tá tudo bem, tá aqui. A minha câmera, às vezes, dá um bugzinho e a gente volta. Anotem todas as dúvidas, tá? Para não atrapalhar o raciocínio da Rê, ela vai seguir direto aí, qualquer coisa vai ter alguma interação pelo chat, mas eu vou abrir os microfones de vocês no final. Então, para não esquecer, deixem anotadinho aí, certo? Todo mundo mega preparado? Porque, assim, eu estava muito ansiosa para esse momento. Rê, já quero agradecer, você sabe que você é muito bem-vinda aqui, muito obrigada por contribuir aí com seu conteúdo que é tão rico. Todos fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos à nossa casa e é com você, qualquer coisa estou por aqui, tá? Ô, Fabi, obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu quero desejar uma excelente noite para todos vocês,
dizer que é sempre motivo de muito orgulho participar desses encontros, e orgulho, assim, vários orgulhos, né? Orgulho é o que não falta. De primeiro perceber que existe um grupo tão engajado, né, com uma causa tão nobre, perceber assim, nos mínimos detalhes, a dedicação de vocês com esse grupo, com essa, perceber como vocês estão sempre em busca de novidades e receptivos para novos conhecimentos. Então, para mim, também é uma oportunidade de aprender com vocês. Eu quero agradecer de coração esse convite, agradecer, Fabi, sempre o seu carinho, sempre a sua atenção, você sempre tão disposta a ajudar, sempre comprometida com conhecimento. Então, para mim, eu que devo agradecer muito vocês por essa chance de participar de mais uma aula e de mais um encontro com vocês, viu? Muito obrigada. Vamos lá, Fabi? Então, ó, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante e que eu sei que gera muita dúvida, né? Muita gente tem dúvida sobre pitch. Na verdade, o que é um pitch? Como é que eu faço esse tipo de apresentação? A gente pode até falar sobre a diferença das apresentações do pitch para outros formatos de apresentação. E antes da gente iniciar esse conteúdo, eu vou me apresentar para que vocês entendam até a minha relação com esse assunto, e eu gostaria também de deixar uma oportunidade de vocês participarem. Então, eu sei que no final a gente tem aí um tempinho para tirar dúvida, mas durante a aula, se vocês sentirem necessidade de perguntar alguma coisa, mesmo que eu não veja no chat, a Fabi me dá um toque e a gente vai conduzindo a nossa aula, tá? Com interação, porque comunicação é isso, né? Comunicação é interação. Então, por mais que eu tenha um conteúdo valioso, algo importante que eu deva falar, sem o caráter interacional, essa comunicação não vai funcionar. Então, já que comunicação é interação, vamos interagir, tá bom? Bom, gente, meu nome é Renata, eu sou jornalista, eu sou mestra em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, sou doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, na área da psiquiatria, em transtornos de sexualidade. Atualmente, eu faço também o meu pós-doc na mesma área, e eu sou professora universitária em cursos de graduação e de pós-graduação, e sou professora de uma escola que é uma escola muito especial, que é uma escola específica para comunicação, que chama Wake Time e que fica em Santo André. Então, quem tiver dificuldade, que quiser aprimorar a comunicação, e hoje o mundo corporativo fala muito de skills, né, de habilidades, então as pessoas discutem muito as soft skills, as hard skills, agora apareceram as core skills, que são as habilidades essenciais que todo ser humano precisa ter. A comunicação, ela está no topo da lista, gente. Hoje não dá para fugir da comunicação. Então, quem acha que comunicação, eu não é muito minha praia, eu vou deixar para pensar nisso quando precisar, não é essa não é uma estratégia e também não é uma questão de escolha, porque a comunicação hoje ela é uma necessidade, independente da área, independente do meu ramo de atuação, em algum momento eu vou precisar da comunicação, então é primordial que eu faça esse aprimoramento, que eu desenvolva essa habilidade, né? E aqui a gente está tendo uma chance de falar de comunicação, de tirar as nossas dúvidas e de, principalmente, pensar em aprimorar e desenvolver essa habilidade que é tão importante. Então, espero que esteja todo mundo aí muito disposto para a gente falar um pouco sobre comunicação e, principalmente, sobre os desafios de fazer um pitch, né? O que é o pitch? Quais são os tipos de pitch? Como é que eu faço essa apresentação? E algumas pessoas falam o pitch é muito cruel, porque é pouco tempo para falar sobre um monte de coisa. Então, vamos entender um pouco como é que isso tudo funciona, tá? Eu vou projetar aqui a minha apresentação e, de novo, não esqueçam que se vocês quiserem, eu acho que, deixa eu ver se ele já... Ainda não abriu, né, Fabi? Não, ainda não, está daquele jeitinho das telinhas do lado. Então, vamos de novo.
Vou de novo. Opa. Só um pouquinho. Acho que agora foi, Fabi? Ainda não? Ainda não. Ué, vamos tentar de novo. Aqui para mim tá. Agora vai. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá, gente. Vamos falar então um pouco sobre o processo de comunicação e o pitch. Que relação que existe entre comunicação e pitch? Né? E aí nós vamos falar sobre estratégias para vender sua ideia. Quando eu digo ideia, gente, eu estou falando de produto, eu estou falando de serviço, eu estou falando de negócio e eu estou falando de ideia também, porque o pitch ele pode, inclusive, ser utilizado para uma apresentação pessoal. Né? Então, uma apresentação pessoal, mas com foco profissional. Eu posso apresentar um pitch sobre um produto, sobre um serviço, sobre a minha empresa. O pitch, ele pode ser um momento, inclusive, de conseguir um investidor, de conseguir um parceiro. Então, o pitch, ele oferece uma infinidade, né, de oportunidades. E aí a gente precisa entender como é que a gente aproveita essas oportunidades e como é que nós conseguimos ser estratégicos para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Então, aí já começa o primeiro ensinamento aí da noite. Toda vez que eu abro a boca para falar alguma coisa, ou toda vez que eu tento estabelecer e quero estabelecer comunicação por algum motivo, o que eu preciso antes? Pensar no meu objetivo. Então, vejam só, a gente está aqui, né, numa masterclass para falar sobre pitch e existe um objetivo para que esse evento aconteça. Qual é o objetivo? Então, Fabi, quando você me convidou para dar essa aula, para a gente conversar sobre pitch, qual foi o seu objetivo? O objetivo é realmente ensinar essas mulheres a destravarem essa fala, né, essa dificuldade de falar sobre o que é o meu negócio, o que eu vendo, sem precisar falar um catálogo inteiro. Foi isso. Perfeito. Então, olha só, você já falou ensinar, né? Então, o objetivo é instruir, né? O objetivo é um objetivo educacional, vamos chamar assim, entre aspas. Mas a Fabi poderia ter outros objetivos com esse encontro. Né? Então, primeiro, quando a Fabi fala, o meu objetivo é ensinar, né, ajudar as pessoas a destravarem a comunicação, ela já define, inclusive, o foco desse nosso encontro. Então, eu não poderia aqui começar a falar sobre os cursos de oratória da Wake Time. Por quê? Porque o nosso objetivo não é esse, pelo menos não nesse encontro. Também não poderia começar a aula falando, vamos lá, cada um vai fazer um pitch, eu vou avaliar, porque esse também não é o objetivo do nosso encontro. Tá? A gente tem a ideia, né, Fabi? Bom, vamos deixar para anunciar isso mais para frente, mas a gente tem ideia de fazer um outro encontro para fazer a avaliação desses pitches, né? Mas para isso, vocês precisam o quê? Entender o conceito, entender as diferenças, entender a questão da tipologia, entender sobre as regras, entender sobre os cuidados. Por isso que a gente não consegue antecipar as coisas. Então, como é que eu vou querer vender um produto se eu não conto para as pessoas que produto é esse? Como é que eu vou vender um produto se eu não desperto nas pessoas a necessidade, o desejo de ter aquele produto, de ter aquele serviço ou de conhecer o meu negócio, conhecer a minha empresa? Então, é fundamental que eu defina esse objetivo. E aí, quando eu chamo a atenção de vocês para isso, eu faço uma pergunta que vocês não precisam necessariamente me responder agora, mas que vocês precisam ter a resposta. Qual é o objetivo de vocês? Qual o seu objetivo enquanto empreendedora? O que você pretende? Né? Onde você quer chegar? Essa resposta todo mundo precisa ter. A partir do momento que você inicia uma atividade, que você inicia uma carreira, qual é o seu objetivo?
Quais são os passos para atingir esse objetivo? Então, não dá para a gente pensar em comunicação e, principalmente, pensar num pitch, que é uma apresentação que tem um tempo muito enxuto, sem a clareza do objetivo. Então, para que eu vou fazer esse pitch? O que eu quero com esse pitch? Né? Qual é a função? Por que ele existe? Então, isso é muito importante. Vamos ver se... Ué, tá indo, gente? Agora foi. Então, como é que nós vamos desenvolver esse conteúdo? Tá? A ideia é que a gente desenvolva em 3 etapas, mas vocês, por favor, podem ficar à vontade e perguntar, e se quiserem fazer sugestão, alguma coisa que eu não falei, mas que gerou dúvida, vocês podem me interromper. Então, a primeira parte é a gente definir pitch, né? Então, como é que eu defino pitch? Como é que eu estabeleço, né, essas definições? A segunda parte é a tipologia do pitch. Como é que eu entendo as diferenças entre um formato e outro. E a terceira parte é falar sobre regras e falar sobre as dicas de pitch. E aí eu fiz questão de deixar esse texto aqui em inglês, que são textos que vêm sempre em formatos, às vezes em template de apresentação. Por quê? Porque o que eu quero mesmo é que vocês avaliem, que vocês pensem e que vocês reflitam sobre essas divisões, né? Então, não dá para a gente pensar num pitch sem antes avaliar algumas questões que não podem ficar de fora. É a mesma coisa de um evento, gente. Quando eu vou participar de um evento, eu preciso entender que evento é aquele. Quer dizer, se eu estou saindo de casa para ir para um aniversário, o aniversário ele tem regras, ele tem o quê? Ele tem todo um momento em que as coisas acontecem, né? Eu não vou chegar no aniversário, no horário que está lá no convite, e achar que já vai rolar o parabéns. Por quê? Porque o parabéns é só depois de um tempo. Eu não vou sair do aniversário com o presente que eu levei para o aniversariante, porque eu preciso entregar esse presente para o aniversariante. Então, tem regras, né? Tem formatos, tem necessidades, exigências, e o pitch também vai, né, dar esse estalo para a gente. Espera aí, você vai fazer um pitch, você precisa cumprir algumas determinações. E para cumprir essas determinações, você precisa entender o que você está fazendo. Tá? Então, vamos pensar primeiro na definição. E aí, eu já começo jogando uma provocação para vocês. O pitch, a palavra pitch, vem do beisebol. Que relação que eu consigo fazer com o pitch e o beisebol, né? Estou falando de pitch. Pitch é uma apresentação, né? Um instante em que eu me exponho para falar sobre alguma coisa, né? E o pitch ele é um ato, né? É uma exigência da comunicação verbal. Então, eu vou falar sobre alguma coisa. Que relação que eu posso estabelecer entre falar sobre alguma coisa e o beisebol? Alguém arrisca aí uma ideia? Vamos, gente, vamos botar a cabeça para pensar, hein? Vamos primeiro vamos lembrar do jogador de beisebol, do comportamento. Olha aí, ó. Que relação que a gente consegue fazer entre essa imagem e um pitch? Quem arrisca? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Comunicação. Ele tem que arremessar. Ele tem que arremessar. Oi? E uma outra pessoa pegar rapidinho a bola. O outro sai correndo. E Maria do Carmo, nota 10 para você. Já foi aprovada nessa disciplina. Pronto. Já tirou nota 10, tá vendo? É isso mesmo, Maria do Carmo. É exatamente isso. Primeiro, olha que interessante. Repara, Maria do Carmo, o olhar do jogador. Você me diz uma coisa, você que está aí participando comigo da aula, esse olhar do jogador, você acha que ele está focado em alguém? Ele está olhando diretamente para alguém ou ele está jogando, está arremessando para qualquer lugar? O que você acha? Eu acho que ele mirou a direção para onde ele quer que a bola vá. Então, exatamente. Ele certamente tem um companheiro ali pegando.
Exatamente. Então, ele tem um objetivo. Ele quer jogar para alguém. Então, ele sabe que tem alguém que precisa receber aquela bola. Então, o arremesso, o lançamento, ele é o quê? Direcionado, ele é estratégico, ele é objetivo. E isso já chama a nossa atenção para essa questão do pitch. Eu não posso fazer um pitch sem saber para quem que eu vou arremessar essa bola. Esse lançamento, para quem é esse lançamento? Eu quero que essa pessoa pegue ou que a pessoa não pegue? Porque se eu quero que ela pegue, eu preciso facilitar, né? Que o arremesso chegue até aquela pessoa. Agora, se eu não quero que ela pegue, aí eu jogo de qualquer jeito. E isso acontece com o pitch também. Será que eu quero que o outro que está ouvindo a minha ideia, que eu estou falando sobre o meu negócio, que eu estou falando sobre o meu produto, que ele me entenda ou que ele não me entenda? O que eu quero? Então, é muito importante quando a gente fala sobre essa definição de pitch, porque essa definição já traz alertas para a gente, né? Eles já mostram, essa definição já mostra que a gente precisa ser certeiro. Se a gente quer que essa bola atinja o lugar, né? A pessoa que a gente está jogando, a gente precisa ser certeiro. Não dá para a gente ficar... E tem que ser rápido. Não dá para ficar pensando muito, não, senão não vai dar certo. E aí, gente, o pitch, ele vem com uma necessidade também de ser um primeiro contato, tá? Então, aí é que tem uma situação que é extremamente frágil. Porque no mundo dos negócios, essa apresentação ela acaba sendo informal, né? Ela não é como uma reunião de negócios, nesse sentido que eu estou chamando de informal. Tá? Ela não é uma reunião de negócios com pauta, com lugares estratégicos para a pessoa sentar, nem com regras de etiqueta empresarial, não é nada disso. Ela, inicialmente, é uma reunião, é um encontro informal, mas ela tem uma obrigação, né? Esse encontro, essa reunião, ela tem uma obrigação, que é despertar o interesse para que a conversa continue. Então, veja, eu estou conversando com alguém aqui do grupo e a pessoa me fala sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Ela precisa ser estratégica para falar sobre isso e me deixar com vontade de continuar a conversa. Essa é a grande função do pitch. Então, eu não vou falar tudo que eu preciso falar, até porque eu não tenho tempo para isso. Mas eu preciso o quê? Olha, meu assunto é bom. O meu assunto é interessante. O meu produto é bom. O meu serviço, ó. Então, vamos conversar mais sobre o meu assunto, sobre o meu produto, sobre o meu serviço. E essa é a obrigação, essa é a tarefa, tá? E aí, gente, o pitch é uma apresentação que vai variar, né? Normalmente, as pessoas falam que ele tem entre 5 e 8 minutos. Mas, gente, tem pitch de 45 segundos. Tem pitch de 10 minutos. Tem, às vezes, apresentação que chega a 20 minutos. Então, uma outra questão, além do meu objetivo, é o planejamento dessa apresentação. A Luciana está perguntando se o pitch de elevador é a mesma coisa. Luciana, já vou explicar sobre o elevator pitch, só muda o tempo. A gente já vai falar sobre essa questão do tempo. O elevator pitch, que é o pitch de elevador, é um pitch que dura aproximadamente 2 minutos, tá? Mas você tem outros pitches com outros formatos. Vai depender muito da organização, tá? E vai depender muito da proposta. Se você tem, por exemplo, um pitch day, que é um dia específico para pitches, às vezes esse tempo ele acaba sendo menor. Por quê? Porque você tem a participação de vários empreendedores. Então, não dá para deixar as pessoas falarem 5 minutos, porque se cada um for falar 5 minutos, né, dependendo do número de participantes, o meu evento não dá conta. Agora, o elevator pitch, ele tem 2 minutos. Mas quando a gente fala de pitch, você pode ter pitch de 45 segundos
como você pode ter pitch de 20 minutos. Por isso que, na definição, e aí eu estou falando sobre estudos, né, sobre conceito, o conceito de pitch, ele prevê uma apresentação que dure entre 5 e 8 minutos, tá? Para que você explique a sua ideia e, principalmente, para que você roube a atenção de quem está te ouvindo. Mas lembrando que esse tempo ele vai variar de acordo com o evento, de acordo com a modalidade, enfim. Vai depender muito e da organização, principalmente, tá? Das regras da própria organização. Fabi, na rede, qual é o tempo do pitch? Eu tentando liberar aqui. 30. 30 segundos? 30 segundos. 30 segundos. Então, olha aí, ó, gente. Eu falei de 45 como tempo mínimo. Não. 30 segundos. Já vamos atualizar esse tempo. Então, e é verdade. Eu já ouvi até organizações que falam em 20 segundos. Não sei se vocês também já tiveram conhecimento, mas tem organização que estabelece 20 segundos para você apresentar o seu negócio. E também tem gente, né? Também tem organização, também tem grupo que permite um tempo maior, 10 minutos, 15 minutos. Então, vai depender muito do objetivo, do evento, da organização, enfim. E aí, olha, quem está participando dessa interação, né? Quem está te ouvindo, precisa entender rapidamente o que você faz. Gente, e aí vale a pena anotar. Toda vez que eu participo de um pitch, de um encontro, eu preciso, ao término da minha apresentação, tá? Terminei de falar, eu preciso deixar 3 mensagens para o grupo. 3. Se vocês quiserem anotar, isso não está no slide, mas vocês podem anotar. Primeira mensagem: quem eu sou? E aí, ó, vale a pena também pensar. Se você está fazendo um pitch sobre a sua empresa, né? Quem eu sou enquanto empresa, tá? Se eu estou fazendo um pitch sobre a Renata, quem é a Renata? Se eu estou fazendo um pitch enquanto Wake Time, escola de oratória, quem é o Wake Time? Como se fosse o personagem, tá bom? Então, quem eu sou? O que eu faço? A segunda coisa que eu preciso deixar registrada na cabeça das pessoas. E a terceira informação: para que eu sirvo? Então, olha só, quem eu sou, o que eu faço e para que eu sirvo. Agora, de novo, eu preciso ter clareza de quem eu sou, o que eu faço e para que eu sirvo. Porque se isso não está claro para mim, para o outro aqui não vai ficar. E qual que é a proposta do pitch? É que você firme, você deixe isso tão presente na mente das pessoas, dos participantes, que imediatamente tem uma necessidade, eu vou relacionar aquela pessoa. Então, hoje vocês estão aqui apresentando e vou voltar na Maria do Carmo. Maria do Carmo, o seu empreendimento, né, o seu negócio, sobre o que é? Me conta. Eu sou cozinheira domiciliar, levando saúde, sustentabilidade e praticidade para a casa da pessoa e para a pessoa que contrata o meu serviço. Deu para ouvir? Entendi. Então, você deu como a cozinheira domiciliar, é isso? Isso. Cozinheira domiciliar. Eu tenho como objetivo de levar saúde, praticidade e sustentabilidade. Então, olha só. Então, você está falando do que você faz, né? Então, o que eu preciso? Luciana, já vou te explicar para que eu sirvo. Já vou explicar para você. Estou vendo aí seu comentário. Então, olha só. A Maria do Carmo fez um pitch. E ela falou quem é a Maria do Carmo, o que ela faz. Então, olha, eu sou cozinheira domiciliar. E o que eu quero? Levar para as pessoas sustentabilidade, praticidade. Qual foi o outro termo que você usou? Saúde. Acho que saúde. Foi saúde. Boa. Acho que foi saúde, sim. Agora eu lembrei, foi saúde, sim. Então, a Maria do Carmo explicou exatamente o que ela faz. De repente, depois de um tempo,
né? Eu tenho a necessidade de contratar alguém para cozinhar na minha casa, por algum motivo. Pode ser por uma questão de saúde, pode ser por uma questão de praticidade. Eu preciso imediatamente lembrar, gente, a Maria do Carmo, da Rede Mulherada, ela faz exatamente isso. Ela é cozinheira domiciliar e a proposta dela, né, o trabalho dela está relacionado à saúde, à sustentabilidade, à praticidade. Caramba, eu não tenho contato dela, mas vou pedir para a Fabi. Fabi, você me dá o contato da Maria do Carmo? Eu estou precisando de uma cozinheira. Então, o PIT já está contratada. Então, o PIT, gente, serve exatamente para isso, para que você deixe ali na mente das pessoas essas 3 informações. E aí, Luciana, o que você perguntou, para que eu sirvo? É nesse sentido. Quando eu preciso de, eu lembro da Luciana. Quando eu preciso de uma cozinheira domiciliar, eu lembro da Maria do Carmo. Não sei se ficou claro agora, se você quer que eu explique, ou se você quiser me contar um pouquinho sobre o seu negócio, eu tento dar um exemplo para a sua realidade. Você quer falar, Luciana? Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu não entendi se esse ato de servir é a transformação que eu levo para o meu cliente, mas aí eu fiquei pensando, mas aí quem tem produto físico, como é que é? É o ato de servir. O que seria não. esse... Para que eu sirvo? Né? Isso, para que eu sirvo é no sentido de você tem uma necessidade que eu atendo, você precisa lembrar de mim. Então, por exemplo, você é empreendedor em que área? O que você faz? Me conta um pouco. Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, perfeito. Então, eu participei de um processo seletivo e aí eu percebi que eu estou com uma dificuldade no perfil comportamental. Eu fui lá, preenchi todos os formulários e participei lá na plataforma dos testes e tal, e aí apareceu que o meu perfil tem tal característica. E eu percebo que eu preciso aprimorar aquela característica ou aquela habilidade. Nossa, a Luciana da Rede Mulherada, ela trabalha com desenvolvimento humano. Será que ela consegue me ajudar para que eu melhore essa habilidade? Será que ela consegue me ajudar, pelo menos me orientar como é que eu faço para resolver esse ponto que apareceu aqui no meu perfil comportamental e que não está muito legal? E aí eu lembro que a Luciana desenvolve pessoas e eu estou precisando de alguém para me desenvolver. Então, você serve para atender a minha necessidade. Isso tem que estar claro no seu pitch. Se você fez um pitch e a pessoa pergunta, mas, Luciana, como assim desenvolver pessoas? Você desenvolve pessoas ou se eu tiver um produto, você desenvolve também? A pessoa não entendeu o seu pitch. Se ela não foi capaz de diferenciar que você trabalha com pessoas e não com produtos, ou com embalagens, ou com preço, ou com a parte financeira, é porque alguma informação não ficou clara no seu pitch. Ou, é claro, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de processo de interação, ou a pessoa não prestou atenção no seu pitch, o que pode acontecer também. Tá? Então, esse para que eu sirvo é nesse sentido. Eu tenho uma necessidade, eu lembro que você atende a minha necessidade e eu associo imediatamente essa necessidade a você. Ficou mais claro? Não? Mas segue aí e eu vou pegando e vamos ver aí, porque as outras 2 perguntas responderiam isso. Então, eu já falaria isso, quem eu sou, o que eu faço? Eu trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvendo líderes e equipes. Perfeito. Qual é o meu servir? Eu quero desenvolver líderes melhores para empresas melhores, com mais resultados. Então, eu falaria antes, né? Então, não sei se o servir seria isso. Mas segue aí e depois a gente, no decorrer, vamos ver se eu vou... Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouco. Então, olha só. Meu nome é Luciana, eu trabalho com desenvolvimento humano e se você precisar de alguém
para melhorar suas equipes, para treinar os seus líderes, para gerar mais resultados por meio de desenvolvimento de habilidades que são intrínsecas ou pessoais, você pode contar comigo. Eu sirvo para isso. Ah, ok. Tá bom. Ok? Ok. Tá? Obrigada. Gente, ficou claro? Imagina, se não ficou claro, pergunta aí que a gente vai esclarecendo. E é legal quando a gente consegue fazer essa relação com o trabalho de vocês, com a atuação de vocês, porque às vezes, quando você fala para que eu sirvo, e aí, Luciana, é interessante até essa sua pergunta, você está me dando a oportunidade de esclarecer uma outra coisa que eu acho fundamental. Por isso que o pitch ele precisa ser estratégico, porque olha só, você vai falar que você serve para treinar líderes, para gerar resultados e tal, mas vai depender do seu público. Se você estiver fazendo um pitch para um grupo de executivos, talvez esse para que eu sirvo seja o melhor. Agora, se você está fazendo um pitch, de repente, para um grupo de liderados e não de líderes, talvez essa informação deva ser elaborada de uma outra forma. Por isso que esse para que eu sirvo também deve ser adequado à situação. Não pode ser o mesmo sapato que cabe em todos os pés, entendeu? Então, eu preciso o quê? Pensar, né? E estruturar como é que eu vou apresentar esse para que eu sirvo. Então, olha só que interessante. Gente, eu sou a Renata, eu sou jornalista e eu trabalho há muitos anos com comunicação. Então, se vocês precisarem de alguma coisa nessa área, se vocês precisarem de assessoria de imprensa, de relações públicas, de marketing digital, hoje não dá para pensar, né, em qualquer empresa, qualquer produto, qualquer serviço fora da rede. Então, o que vocês precisarem de marketing digital, vocês podem contar comigo. Inclusive, eu estou terminando uma pós-graduação em gestão de mídias digitais e eu estou preparada para atender as necessidades de vocês, tá bom? Esse foi um formato de um pitch, dependendo do público. Agora, eu posso fazer um pitch diferente. Pessoal, olha, meu nome é Renata, eu sou jornalista, mas eu sou professora universitária e eu adquiri, ao longo do tempo, muita experiência com confecção de projetos pedagógicos de curso e com docência em sala de aula. Então, se vocês precisarem pensar num curso novo, vocês que são donos de escola e vocês quiserem estruturar um curso já com metodologias ativas, vocês podem contar comigo, porque é exatamente a minha área de atuação. Olha só, já foi um pitch totalmente diferente do primeiro, com foco diferente, uma linguagem diferente, com um objetivo diferente. Então, uma coisa eu estou vendendo a Renata jornalista, estou vendendo a Renata professora, estou vendendo o meu trabalho, estou vendendo a minha empresa, estou vendendo o meu produto, isso eu preciso acertar, porque faz parte do planejamento e da estratégia para adquirir o sucesso. Tá? Então, isso é fundamental quando a gente fala do pitch. E aí, gente, tem um livro muito legal do Brent, que chama O Pitch de 3 Minutos. Então, fale menos e consiga mais em qualquer apresentação. É um livro muito legal, é um livro muito fácil de ler, é um livro barato, né, que é da antiga editora Saraiva, e ele fala o seguinte, deixa eu só arrumar minha tela aqui, que está bem em cima. Sempre que você faz um pitch ou uma apresentação para tentar influenciar alguém a fazer algo, a primeira Travou para todo mundo ou só para mim? Travou. A impressão de seu público se forma em menos de 3 minutos. Tinha travado. Então, sim ou não, a sua, né? Oi? O áudio estava sumindo. Alguém falou alguma coisa ou eu que viajei? Travou, mas já voltou. O meu? Travou, mas voltou. Voltou agora. Voltou. Então, vamos lá. E aí, gente, mesmo que eu não concorde claramente com isso e que eu acho até exagerado, porque tem gente que fala que exagero, né? Só para vocês entenderem. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que essa primeira impressão a gente forma até em 30 segundos.
Tá? Algumas pessoas defendem isso. Imagina 3 minutos. Em 30 segundos, eu bati o olho na pessoa, eu já sou capaz de identificar se ela me transmite credibilidade, se ela não me transmite credibilidade, se ela sabe o que ela está falando, se ela não sabe o que ela está falando, se ela é simpática, se ela não é simpática. Algumas pessoas defendem que 30 segundos são suficientes. Mas o Brent fala o seguinte, as pessoas, elas são assim. Né? Em 3 minutos, elas já definiram se elas querem aquele produto, se elas não querem aquele produto, se elas querem aquele... Travou de novo. Acho que agora caiu. Espera só um minutinho. aquele serviço, se elas não querem, se elas querem continuar aquela conversa, ou se não. E agora? Ei, Oi, voltou? agora voltou. Você tinha até sumido a imagem. Menina, o que é isso? É intriga da oposição, hein? O que é isso? Vamos lá, gente. Qualquer Vamos coisa, lá. vocês só... O pior é que eu olhei na tela, estava eu, assim, com uma, né? Fazendo aquele gesto, aquela imagem bonita, de congelada mesmo. É. Então, gente, o Brent, ele fala sobre isso no livro. E ele diz, olha, por isso que a gente precisa aprender a fazer o pitch, e aí ele fala dos 3 minutos, porque ele tem uma regra dos 3 minutos que eu já vou mostrar para vocês. Mas ele defende que a primeira impressão ela se forma em menos de 3 minutos, né? E aí algumas pessoas já falam, inclusive, de 30 segundos, como eu acabo... Não sei se cortou, né? A hora que eu estava falando, que eu congelei aí, não sei se ficou claro para vocês. Mas ele diz, as pessoas são assim. E aí é interessante como algumas pessoas falam assim, mas isso é cruel demais. Imagina, como é que eu vou falar sobre todo o meu negócio, sobre todo o meu produto, que é um produto tão rico, que traz tanta contribuição para as pessoas, que é fundamental para a vida das pessoas. Aí estou até pensando na Luciana, poxa, quando a gente fala de desenvolvimento humano, quantas coisas eu preciso pensar, né? Quantas habilidades, quantas características, quantas necessidades. Eu tenho tanta coisa para dizer, e eu tenho 3 minutos para me apresentar, falar o que eu faço e para que eu sirvo. 30 segundos na Rede Mulherada? Como é que eu faço isso em 30 segundos? Gente, por mais cruel que possa parecer esse tempo, eu sinto desapontá-los, mas não é cruel. E sabe por que não é cruel? Eu vou justificar para vocês. Porque o mundo hoje pede objetividade. Ninguém mais tem tempo para ficar ouvindo. Era uma vez uma pessoa que lá. Esquece. Esquece. Tá? As pessoas não têm mais tempo, não têm mais paciência e não têm mais disposição para isso. As informações hoje, elas precisam ser muito claras e concisas. Por quê, gente? Porque as pessoas conseguem as informações assim, ó, o que elas quiserem de informação. Elas conseguem de forma instantânea. Então, hoje, qualquer termo que eu pesquisar, eu tenho uma infinidade de opção. Eu tenho um universo ali na minha mão, só com o celular. Eu não preciso mais procurar em livro, ir para a biblioteca, eu não preciso mais nada. Eu abro o meu celular e eu tenho ali, ó, o mundo aos meus pés. Então, se eu consigo as informações de forma instantânea, por que eu vou ficar ouvindo alguém falar sobre o produto, o serviço, a ideia, o negócio, num tempo gigantesco? Não vou. Não vou. Então, as pessoas querem objetividade, tá? E aí, gente, por conta dessa tecnologia, que é uma realidade e que a gente, gostando ou não, está aí e vai continuar, os consumidores são o quê? Hiper espertos. Quando você vai comprar alguma coisa, você compra de primeira ou você vai lá para a internet para pesquisar preço? O que você faz? Você pesquisa. Até em supermercado a gente faz isso, não faz? Vai no mercado, vê um produto aqui, está barato, mas o outro estava mais barato. Eu até me desloco, dependendo do valor, se compensar, eu saio daquele mercado e vou para o outro para comprar. As pessoas têm hoje, a tecnologia facilitou muito esse acesso à informação.
Então, os consumidores, eles já sabem das coisas. Eles estão espertos. Então, não adianta a gente tentar ludibriar ou achar que a gente tem que ensinar a roda, porque não tem que ensinar a roda. Lógico, a gente precisa o quê? Ser correto e ser conciso com a informação e atingir o quê? Aquela necessidade que a pessoa tem. Se ela não sabe nada sobre o nosso produto, né? E aí o Brent fala, inclusive, em conhecimento e racionalização, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Esse é um outro fator que eu tenho que definir. Quando a Luciana fala desenvolvimento humano, o que eu entendo por conhecimento humano? Se eu já tenho algum conhecimento, a Luciana pode partir de um outro lugar. Agora, e se eu não tenho ideia do que é conhecimento humano? Ela vai ter que me explicar. Então, além de definir o objetivo, quem está te ouvindo? Que público é esse? Esse público sabe do seu assunto ou não conhece nada do que você faz? Não conhecer nada é difícil. O que pode acontecer é que a pessoa não associe o conhecimento que ela tem com o termo que você utiliza. Então, quando você fala desenvolvimento humano, pode ser que a pessoa pergunte para a Luciana: eu fiz um curso de teatro, isso é desenvolvimento humano? Pode ser uma dúvida da pessoa, né? De repente, ela acha que o curso de teatro, como ajudou no desenvolvimento, isso é desenvolvimento humano. Aí a Luciana vai precisar explicar: não, estou chamando de desenvolvimento humano tal coisa. Mas por isso que o conhecimento da audiência da gente também é importante. Então, quando a Maria do Carmo fala assim: eu sou uma cozinheira domiciliar e eu quero levar para as pessoas sustentabilidade. Será que todo mundo sabe o que é sustentabilidade? Que associação que a Maria do Carmo está fazendo entre cozinha domiciliar, né, e sustentabilidade? Quando ela fala de praticidade, é rápido a gente associar. Praticidade, não tenho tempo, né? Não tenho habilidade para cozinhar, então legal, ter alguém que faça isso para mim, é prático, beleza. Mas e sustentabilidade? É um conceito mais difícil para ela relacionar. E às vezes eu não sei o que é sustentabilidade. E aí quando ela fala com sustentabilidade, com saúde, quer dizer, quando ela fala com saúde, será que ela está dizendo que ela cozinha para as pessoas que têm problemas de saúde? Ou será que ela está dizendo que ela cozinha de uma forma que traz qualidade de vida para as pessoas? Então, quando você está gerando, enquanto você está gerando essas dúvidas, e enquanto você não tem essa clareza, e você não estrutura, não pensa na sua apresentação para aquele público, você pode gerar o quê? Dúvida. E o tempo que você tem, que já é escasso, você perde a oportunidade de mostrar para as pessoas, né, como é que funciona. Juliane, já vou ler sua mensagem. Eu vi que você perguntou como é um pitch para quem vende o quê? Semijoias? É que para mim só aparece um trechinho, é isso? É isso, Fabi, que ela pergunta? Isso. Isso mesmo. Então, qual que é a pergunta, Juliane, né? Juliane. Isso. Ju, pode abrir o microfone. Isso. Tá ouvindo? Pode falar. Eu queria saber como que ficaria um pitch para minha área. Você trabalha com semijoias. Isso. Sou revendedora. Você é revendedora. Então, olha só, você vai precisar falar. Você é revendedora de uma marca só, de várias marcas? Como é que funciona? Não, de vários fornecedores. De vários fornecedores. Então, você trabalha com semijoias e você tem vários fornecedores. Você tem um segmento na semijoia ou você trabalha com tudo? Você trabalha com colar, com pulseira, com brinco, com anel? Sim, todos Com esses várias segmentos. com vários produtos. Então, olha só, você vai precisar falar que produto você trabalha, então você vai falar o seu nome, você vai falar da sua semijoia, você vai falar que você trabalha com semijoia, você vai falar que você trabalha com corrente, com anel, com pulseira. É importante você falar se você trabalha com produtos masculino, produto feminino, produto infantil, porque também pode gerar essa dúvida. E para que você serve, Juliane? Eu preciso dar um presente para alguém e eu quero um produto de qualidade.
Se eu encontrei isso no seu produto, perfeito, é de você que eu vou lembrar. E aí eu vou te chamar e falar assim, ô Ju, eu estou precisando de um presente para tal pessoa que tem tal característica. O que você sugere? Então, como é que você quer marcar a sua presença na cabeça das pessoas? Porque a gente fala de semijoia, o quanto mais específico você conseguir transmitir para as pessoas no pitch, melhor é. Porque, por exemplo, eu posso pensar, quando você fala em semijoia, eu posso pensar naquela semijoia que eu lavei a mão e ela escureceu, ou eu posso pensar na semijoia que dura para o resto da vida. Que semijoia é a sua? Que garantia eu tenho? Que tipo de produto você trabalha? Qual que é que foco que você quer dar no seu produto? Então, você quer atender a necessidade de quem? De quem gosta de semijoia, de quem quer presentear. Essas respostas é que a gente precisa ter quando vai pensar no pitch. Não, entendi. Entendeu? Porque Entendi. o que você quer fixar na cabeça das pessoas? Eu vou procurar a Juliane quando eu preciso de uma semijoia? Você tem que ter essa resposta. Uhum. Quando você, Renata, quer presentear alguém com um produto que tenha qualidade. Quando você pensa numa semijoia diferente. Então, você está falando de brinco, mas legal, você quer, sei lá, um piercing falso. Ah, a Juliane tem, porque ela trabalha com vários produtos. Então, todas essas respostas a gente precisa ter quando a gente vai fazer um pitch. Porque é o que a gente vai fixar na cabeça das pessoas. Certo. E, principalmente, o que vai diferenciar a gente dos nossos concorrentes. Porque, olha só, eu quero comprar uma semijoia. Se eu coloco lá no Google, semijoia... Você é de Santana, você é da região do ABC? Não, eu sou aqui da Zona Leste mesmo. Zona Leste de São Paulo. Então, eu coloco semijoia, Zona Leste de São Paulo. Vai aparecer um monte de coisa. Por que eu vou lembrar da Juliane? Verdade. Essa é a resposta que você precisa ter. Por que, diante de todas aquelas possibilidades que eu encontro, eu vou lembrar da Juliane? Alguma coisa você precisa fazer para marcar a sua presença para mim. Para mim, consumidor, tá? Uhum. Então, o que você vai fazer para diferenciar a sua semijoia das outras tantas que a gente encontra por aí? Essa é a resposta. Não sei se eu fui clara, Ju. Foi sim, muito obrigada. Imagina. Eu acho que teve mais pergunta aí, daqui a pouco a Fabi me passa. E aí, gente, o que o pitch precisa fazer? Olha só que interessante. Conceituar a sua ideia. Que eu acabei de dizer. Ah, eu trabalho com artesanato. Artesanato? Você faz o quê? Boneca de pano? Você faz peça de madeira? Você faz caixinha de controle remoto? O que você faz? Então, artesanato é muito amplo. Conceitua a sua ideia. Né? Deixa o foco bem restrito, para não dar margem para as pessoas começarem a viajar. E aí, quando você gera dúvida, o que acontece, pessoal? A pessoa foge da sua apresentação. Eu trabalho com artesanato. Será que ela faz boneca de pano? Será que ela faz coisa de tecido? Será que ela faz coisa de madeira, produto de madeira? Ah, eu estou precisando tanto de uma caixinha tal. Enquanto eu estou com isso aqui na cabeça, tentando entender o que você faz, você está falando o que você faz e para que você serve. E eu estou o quê? Viajando. Pensando, o que será que é esse artesanato? E aí eu falo assim, não preciso, não. O grande erro, eu acabo definindo, lembra a história do Brent? Das pessoas já estabelecerem o sim ou não antes dos 3 minutos? Eu já decidi que não, sem ouvir a sua apresentação. Olha o tamanho do problema. A pessoa nem me ouviu e já definiu que não. Mas alguma coisa eu gerei para que essa pessoa saísse, né, ou ficasse desatenta da minha apresentação. E aí é algo que só eu posso corrigir, tá? Então, o que o pitch deve fazer? Conceituar a sua ideia. Quando você fala assim, eu sou empreendedora. Ah, legal.
E aí? Você faz o quê? Você é empreendedora, tá bom. Você faz o quê? Qual que é seu produto? Qual que é seu serviço? Qual que é sua ideia? Qual que é seu negócio? Contextualizar se vale a pena. Que tipo de benefício eu vou ter com o seu produto? Com o seu serviço? Com o seu negócio? Tá? Isso tem que estar muito claro para o ouvinte. E, principalmente, gerar o quê? O interesse. Nossa, que interessante isso! Pronto. Missão cumprida. Então, olha, conceitua a sua ideia. Diz exatamente o que você faz, tá? Prova, mostra para a pessoa que tipo de benefício ela vai ter. Contratando a sua empresa, comprando o seu produto ou contratando o seu serviço. E desperta o interesse para que a conversa continue. Lembrando que o pitch é o primeiro passo, não é o processo completo de compra e venda. O pitch é a isca que você vai jogar para que a pessoa queira continuar conversando com você sobre esse tema, tá? E aí, gente, você encontra uma infinidade de material na internet sobre pitch. E eu achei interessante essa ilustração do Zeppelin, que fala, venda a sua ideia, né? A ilustração traz esse alerta aí para gente. Venda a sua ideia em 2 minutos. Então, que problema você se propõe a resolver? Esse é um roteiro de pitch, tá, gente? Ah, então eu vou seguir aquele roteirinho do Zeppelin e serve para tudo. Não, não, não. Objetivo, quem está me ouvindo, né? O que eu quero, quanto tempo eu tenho, quais são as regras e por aí vai. Mas aqui a gente tem um esquema que talvez facilite o entendimento. Que problema você se propõe a resolver? Por que esse problema é importante? Olha só, tem muita gente que fala assim, não, mas o meu produto é indispensável. Para quem, cara pálida? Né? Não é não, Fabi? A pessoa fala assim, não, mas o meu produto é essencial. Para quem? Às vezes, você tem essa noção, você tem essa impressão de que seu produto é fundamental. Mas você ter essa noção é uma coisa. O consumidor, o seu cliente, precisa ter essa percepção. Senão, não adianta. Senão, você fica lá com a sensação de que o que você trabalha é importantíssimo, mas o outro talvez não dê a importância que o negócio, que a empresa, que a ideia, o produto ou serviço realmente tenha. Tá? Então, por que esse problema é relevante? Quando a gente... Travou, Rê. faz pesquisa, né? Quando a gente faz Deu uma bela travada. Na introdução, a gente precisa justificar. Nada ainda? Agora voltou. Agora voltou. Gente, a minha internet está com sinal máximo aqui, tô falando. Tô falando, deve ser intriga do concorrente mesmo, hein? Então, você está mexendo no meu ponto fraco aí, ensinando essa mulherada, né, a me dar o chapéu. Então, olha só, quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente precisa, na introdução, justificar a relevância daquele trabalho. O pitch também. Por que você está falando de um problema que é importante? Por que é importante eu pensar nisso? Por que é importante eu valorizar a solução para aquele problema? Como é que as pessoas resolvem aquele problema? E o mercado? Que solução que o mercado oferece para resolver aquele problema? Por que contratar você, por que comprar o seu produto é melhor? Eu tenho mais benefício. E quanto é que custa isso? Quanto é que custa o seu produto? Quanto é que custa o seu serviço? Porque aí vem a relação do custo-benefício, né? Qual é o preço para que eu tenha a solução desse problema? Agora, você está fazendo um pitch? Gente, atenção, a gente falou do elevator pitch, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas a gente tem o pitch deck, que é um pitch para investidor. Então, a Maria do Carmo quer alguém para investir na empresa dela. Tá? Alguém para... A Maria do Carmo fala, Renata, você é da comunicação, eu estou precisando divulgar o meu trabalho como cozinheira
domiciliar. Então, eu estou precisando de um investidor só para essa questão da comunicação, da divulgação. Primeira coisa que eu vou perguntar para ela, quanto? Você precisa de quanto? Que tipo de retorno eu vou ter? O que eu vou ganhar com isso? Tá bom, eu vou investir na divulgação da sua cozinha domiciliar. E o que eu ganho com isso? E esse investimento, em quanto tempo eu tenho de volta? São pitches diferentes, são abordagens diferentes, né? Com estratégias diferentes. Então, quando eu falo do elevator pitch, eu tenho um objetivo. Quando eu falo do pitch deck, eu tenho outro objetivo, porque o pitch deck é só para investidor, só para quando eu faço um pitch deck, quando eu quero que alguém injete um dinheiro lá na minha empresa, no meu negócio. Daqui a pouco eu vou explicar com calma, tá? Para não enlouquecer vocês aí. E aí, como é que eu faço um pitch em tão pouco tempo? Primeira coisa, eu tenho que manter o foco de quem está me ouvindo. E despertar o quê? O desejo, o interesse desse ouvinte. Então, atenção. Atenção. E como é que eu faço para prender essa atenção? Olha só, a gente está conversando aqui há 1 hora já, né, Fabi? 1 hora a gente está conversando. Quantas coisas nós já falamos? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês ficaram essa 1 hora acompanhando o meu raciocínio do começo ao fim? Assim, se eu fizesse uma prova agora, vocês tirariam 10? Em que sentido eu estou fazendo essa pergunta? Em algum momento vocês dispersaram, ou para olhar o celular, ou alguém apareceu, vocês foram olhar, ou para pensar em alguma coisa. É ou não é verdade? Todo mundo é assim, gente. As pessoas conseguem prestar atenção durante determinado tempo. E isso se o assunto interessa. Imagina se não interessar. Então, você tem a obrigação de ser interessante para quem está te ouvindo. E você já não tem muito tempo. Quer dizer, você já não tem quase nada de tempo. Então, tem que ser o tiro certo. Lembra do arremesso? Lembra do beisebol? A bolinha tem que chegar em quem você quer. E sem fazer curva. Tem que ir direto. Porque senão você não consegue, né? E aí vem uma segunda dica que também é muito importante. Eu quero falar sobre isso, sobre aquilo, que eu faço tal coisa, que eu estudei isso, que eu trabalho não sei aonde, que vai papapá. Tá, mas você não tem tempo para falar sobre tudo isso. Separa. O que você quer dizer do que não pode deixar de ser falado. Será que falar sobre a minha formação agora é muito importante? Ou deixar claro que eu trabalho com treinamento, com cursos, é mais importante? Mas espera aí, para falar que eu dou curso, eu tenho que falar da minha formação. Ok, eu posso até falar que eu sou uma pesquisadora e professora, mas eu não preciso falar que curso que eu fiz, em que instituição, em que ano eu terminei. Mas eu quero falar porque são instituições importantes. Não dá tempo. Não dá tempo. Lembra que a conversa vai continuar? Porque se você fez o pitch direitinho, a conversa vai continuar. E aí você vai ter outra oportunidade para falar sobre a sua formação, o que você estudou, se você publicou, se você, enfim, você vai ter outra oportunidade para abordar esse assunto, tá? Então, isso é importante, separar o que você quer dizer do que realmente precisa ser dito. E aí, gente, o Brent traz a regra dos 3 minutos como solução. O que ele fala? Tudo que você deve falar em 3 minutos. Tudo de valor sobre a sua ou menos. Então, olha, ilustre a sua proposta, mantenha a atenção do ouvinte e crie o quê? Engajamento, ou seja, o interesse. Então, eu vou falar tudo que tem valor sobre a minha empresa, sobre você
quer falar sobre tal aspecto do seu produto, do seu serviço. Mas para esse público, esse aspecto é importante? Eu quero falar sobre a qualidade. Será que agora é hora de falar da qualidade para esse público? Ou será que é melhor você falar sobre preço? Ou será que é melhor você falar sobre praça, ou seja, onde é que eu encontro o seu produto? Ou será que é melhor falar sobre a comunicação do seu produto? Você tem que pensar nisso, tá? Se você não pensar, ninguém vai fazer isso por você. E aí, gente, tipologia de pitch é o que mais tem, né? A gente encontra pitch pessoal, a gente encontra o pitch deck, o elevator pitch, que é o pitch de elevador. Se a gente fica muito preso, né, com essa tipologia, com essa questão dos nomes, a gente deixa escapar o que tem de mais importante, que é a questão do objetivo. Então, olha só, por isso que eu priorizei essa imagem para vocês. Os tipos de pitches. Quando eu tenho um pitch de 1 minuto, o meu foco tem que ser na objetividade. Objetividade, acabou, né? Então, quais são os principais tópicos? Que problema que eu resolvo, qual é a solução, para que tipo de público, qual é o meu diferencial. Vou preparar o slide. Não, querida, não dá tempo. Você tem 1 minuto, não dá tempo. Se o pitch tem de 3 a 5 minutos, aí sim eu já consigo aprofundar um pouco os dados. Aprofundar, não é dar aula e nem palestra, pelo amor de Deus. Tá? Vou ter material de apoio? Depende. Se for uma apresentação curta e objetiva, até pode ser que você tenha lá uma imagem do produto, né? Alguma coisa que valorize o seu serviço. Depende. De 7 a 10 minutos e até 20 minutos. Então, por aqui, lógico, eu não estou procurando diferenciar muito pela terminologia, né? O pitch deck, o elevator pitch e tal. O que vocês precisam entender e que está relacionado à terminologia é que quando eu falo de pitch deck, eu estou falando para investidor. Não me venham falar, vamos fazer um pitch deck para conseguir clientes. Não, o pitch deck não é para conseguir cliente, é para conseguir o quê? Investidor. Então, essa é a grande diferença que precisa ficar, né, gravada aí na cabeça de vocês. Quando eu falo de deck, eu estou falando de investidor. Os demais pitches podem ter públicos variados, mas o que é mais comum é para o cliente, tá? Para você vender a sua empresa, vender o seu negócio, vender a sua ideia, vender o seu serviço. E essa tabela traz alguns nortes aí para a gente. Então, se é um pitch de 1 minuto, o que eu vou focar e como é que eu vou desenvolver? Tenho mais tempo, então eu vou aprofundar. Mas, de novo, o que eu vou aprofundar? O que eu vou falar? Eu tenho tanta coisa para dizer, mas qual vai ser? Eu vou aprofundar o benefício, o preço, a qualidade, a questão da personalização, o meu atendimento, a minha formação, o meu preparo para oferecer aquele produto ou aquele serviço, enfim, isso tudo deve ser planejado, tá? Então, gente, não é sobre soltar frases impactantes no elevador, né? Pitch, quando as pessoas falam. O elevator pitch, para quem não entendeu e para quem não conhece, eu acabei não explicando, é um formato de pitch que traz a necessidade da rapidez. Então, eu preciso vender a minha ideia, vender o meu produto, vender a minha empresa em 2 minutos, que é o tempo que um elevador vai... A proposta é essa, tá, gente? É o tempo que o elevador vai demorar para ir do térreo até o 10º andar. Então, eu entrei no elevador com a Fabi, e a Fabi quer me falar sobre o trabalho dela. Ela tem 2 minutos para gerar o interesse sobre o trabalho dela enquanto o elevador sobe. Essa é a proposta do elevator pitch ou pitch de elevador, tá? Então, veja, não é para o investidor. Tá, mas pode ser? Até pode ser, tá? Até pode ser para que você consiga alguém para investir no seu negócio. Mas é muito difícil você, em 2 minutos, conseguir alguém para investir, dependendo do valor, né? Dependendo aí do dinheiro. O que você pode fazer com o pitch deck é gerar o interesse e depois você ter uma oportunidade para explorar o negócio e falar de investimento, de retorno, de benefício, por aí vai. Mas a proposta do pitch deck é essa. Você tem 2 minutos, que é o tempo do elevador subir, para vender a sua ideia. E não é só falar, nossa, meu produto é maravilhoso. Não.
Só aí você já perdeu 10 segundos soltando uma frase que não vai acrescentar nada para a pessoa. Que produto é esse? E por que ele é maravilhoso? As pessoas devem entender o seu negócio exatamente como você entende. E para isso, mais uma vez, o que você faz? Que tipo de produto você oferece? Qual é a importância do seu produto? Qual é o diferencial do seu produto? E por que eu vou te contratar? Por que eu vou comprar seu produto? Eu preciso fazer minha unha. Por que eu vou fazer com você e não vou fazer com a outra? Ah, porque eu faço alongamento. Mas a outra também faz. Ah, porque o meu valor... Opa! Ah, mas o produto, o cuidado, a manutenção, a praticidade até, poxa, você quebrou a sua unha, eu vou te atender com facilidade, você quer trocar a cor do esmalte. Então, isso tudo tem que aparecer como um benefício para despertar o interesse do ouvinte, para isso que serve, e essa é a nossa função. Então, você não pode deixar que as pessoas tomem aquela decisão de eu não preciso disso, sem te ouvir. Elas precisam te ouvir e entender exatamente o que você faz. Por isso que é aquela regrinha que a gente precisa ensaiar, testar, saber se funciona, os formatos de apresentação com o público e só na prática mesmo é que a gente consegue ter esse retorno, tá? Outra coisa que é importante, cuidado, porque às vezes você está falando do seu negócio, seu produto, para uma pessoa que não decide. E aí, outro desafio, não é, Fabi? Eu conto para a Fabi o que eu faço, não é a Fabi que decide. Aí a Fabi vai para a reunião lá da Rede Mulherada e conta para as pessoas o que eu faço. Como é que ela contou para as pessoas o que eu faço? Imagina? Aí alguém me liga e fala, Renata, a gente queria te contratar para que você fizesse uma apresentação teatral. Teatral? Mas eu não trabalho com teatro. Ah, mas você não faz comunicação? A Fabi falou que você faz comunicação, você faz umas simulações, a gente achou que fosse teatro. Opa, não faço teatro. Então, como é que essa informação chegou para a pessoa que decide? Também é responsabilidade minha, gente. A partir do momento que eu sou comunicação, eu sou a emissora da comunicação, eu tenho uma responsabilidade sobre essa comunicação. E a maneira como eu me posiciono a minha empresa, é a maneira que eu vou passar para o receptor, né? Que eu vou transmitir para o receptor e que o receptor vai passar adiante, não sei para quem, mas que vai chegar em outras pessoas, tá? Então, cuidado com isso. Para cada pitch, não esqueça de avaliar que conhecimento que aquela pessoa que está te ouvindo tem e, principalmente, racionalizar. Quer ver o que é racionalizar, gente? Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês não precisam me responder, tá? É só um exercício que é bem interessante. Por que você mora... Vou fazer a pergunta para a Juliane, mas imagina que eu estou perguntando para cada um de vocês. Juliane, por que você mora na Zona Leste de São Paulo? Não precisa me responder, tá, Ju? Só estou te usando aí de cobaia. Juliane, se eu te perguntar, por que você mora na Zona Leste de São Paulo? A Juliane vai falar, porque eu gosto, porque é perto do meu trabalho, porque eu nasci aqui. Ok, tenta aprofundar isso, tenta racionalizar. O que é racionalizar? Mas por que a Zona Leste e não a Zona Norte? O que tem na Zona Leste que não tem na Zona Norte? Aí eu pergunto, Fabi, que carro que você tem? A Fabi fala, eu tenho um carro X. Por que você tem esse carro, Fabi? Porque ele é econômico. Mas tem um monte de carro econômico. Por que você escolheu esse carro? Renata, porque eu achei um preço melhor. Mas, além do preço, o que mais? Ou foi só o preço? Tentem racionalizar o negócio de vocês. E o que é esse racionalizar o negócio de vocês? Encontrem os porquês no que vocês oferecem. Por que é importante contratar a Luciana? Porque é desenvolvimento humano. Tá bom, mas por que eu preciso me desenvolver enquanto ser humano?
tentem racionalizar as apresentações de vocês. Porque somente racionalizando é que eu consigo mostrar para o outro o benefício. O que ele vai ganhar comigo. Que tipo de vantagem ele vai ter. Que diferencial eu ofereço. Então, primeiro, conhecimento que quem está me ouvindo tem. E aí eu preciso racionalizar. Fazer com que ele escolha pelo sim. E aí, gente, para encerrar, tá? Regrinhas e dicas. Acabei de dizer, a gente precisa exercitar. Não tem outra forma de melhorar, a não ser exercitando. Então, algumas observações que são fundamentais para que a gente consiga fazer um pitch legal. Entenda o objetivo do seu negócio. Qual é o seu propósito com o pitch? Você quer vender? Você quer conseguir investidor? Você quer divulgar? Você quer o quê? Conseguir parceiros? Você quer conseguir alguém para trabalhar com você ou para levar você para um outro estado? Enfim, qual que é o seu propósito? Quem vai te ouvir? Reúna o quê? As informações que são as mais importantes com a proposta do pitch. Pense o quê? Na melhor estratégia para alcançar quem você quer. Lembra? A bolinha. Tenho que arremessar. Qual que é a melhor estratégia para que o arremesso seja certeiro? Faça o planejamento do pitch, treina, apresenta para alguém, treina de novo, treina de novo, treina de novo, treina de novo. Vai treinando, vai apresentando, até você perceber que aquilo está realmente claro e que aquilo não gera nenhum tipo de entendimento ambíguo, nem deixa a pessoa viajar enquanto você está falando, tá? Que a pessoa está ali acompanhando o seu raciocínio. Pensa o que as pessoas podem levantar como críticas ou como objeções. O que as pessoas podem falar. E isso, gente, a gente já escuta o dia todo. Se você parar e avaliar, quando as pessoas têm interesse pelo serviço que a gente presta, pelo nosso produto, as pessoas, mas tem tal coisa, mas faz tal coisa, você oferece isso, você oferece aquilo. Então, tenta responder a tudo isso no seu pitch. Se você responde, quando a pessoa pensa em perguntar, ela já sabe. Ela já conheceu o seu produto da maneira mais clara possível e, principalmente, falado por você e não por um interlocutor, né? Então, suas ideias, como você está apresentando o seu negócio, isso está claro? O que eu estou chamando de sustentabilidade? O que eu estou chamando de praticidade? Tenta encontrar, né, no porquê, maneiras de facilitar essa informação. Você está falando com convicção? Porque, às vezes, a gente fala sobre o nosso produto mais desanimado do que qualquer coisa. E a gente quer que o outro tenha o brilho nos olhos. Não, gente. Nós devemos ter o brilho nos olhos. Imagina se eu falasse assim para vocês. Gente, então, eu sou professora de comunicação. Comunicação, né? Comunicação. Bem interessante, viu? Tem que desenvolver a comunicação. O pessoal vai falar assim, começando por você, né, professora? Que você já está mais desanimada que qualquer coisa. Então, o brilho nos olhos, se nós não tivermos esse brilho nos olhos, o outro não vai ter. Porque isso contagia. Então, a emoção que a gente vai despertar no outro, para o nosso negócio, tem que partir da gente. Também. É responsabilidade nossa também. E outra coisa, o que seu concorrente está fazendo? Como é que seu concorrente está conseguindo os clientes dele? Avalia. Sonda seu concorrente. Conheça as estratégias que ele tem para conseguir o quê? Se diferenciar, para conseguir contratar alguém que você tentou e que você... Para contratar, não. Para atender alguém que você tentou atender e que escolheu o concorrente. O que levou o cliente a escolher o seu concorrente e não você? Essas respostas ajudam muito também. E outra, não esqueça de mostrar que tipo de benefício a sua audiência vai ter e, principalmente, seja verdadeiro. Se você sabe que seu produto, seu negócio tem uma fragilidade, não tenta esconder. Também não vai usar isso como propaganda. Olha, gente, eu preciso melhorar tal coisa, mas eu vou melhorar assim, assim, assado. Não, você vai falar sobre o que você tem de melhor. Mas se em algum momento aparecer uma fragilidade, não finge que não existe. Encara de uma maneira real.
mostrando para a pessoa que você sabe que aquilo está acontecendo e que você está tomando providência, né? Que você está procurando resolver aquela situação. É como se você fosse porta-voz de uma empresa, acabou de ter um acidente que gerou uma crise monstruosa, aí você vai para a televisão, o que você tem para dizer sobre aquele acidente? Que acidente? Mas morreram não sei quantas pessoas. Morreram? Eu não vi. É horrível isso, né? É muito feio. Se aconteceu com você, se te afeta de alguma maneira, você precisa ser verdadeiro com aquilo. Você precisa conhecer, ter consciência de que existe, tá? E, principalmente, gente, para encerrar, sempre a gente precisa ser interessante. Nunca interesseiro, né? Aquela que vai conversar querendo já que o outro acabe engolindo a nossa ideia, engolindo a nossa empresa, engolindo o nosso serviço. Não, eu vou conversar com a Fabi, porque eu sei que ela vai me contratar. Ei, Fabi, você não quer que eu dê uma aula para você, não? Por favor? Pelo amor de Deus, deixa eu dar uma aula. Não, eu tenho que me mostrar interessante para que a Fabi me convide, para que a Fabi queira que eu converse com o pessoal do grupo. Não ser interesseira pensando em tirar proveito da relação que eu tenho com ela. Esse é um segredo também valioso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Espero não ter me estendido muito, né? Acho que eu cumpri mais ou menos o tempo, né, Fabi? E eu estou à disposição de vocês. Eu estou à disposição de vocês. A Wake Time está à disposição de vocês, que é a nossa escola lá em Santo André. Aqui tem os meus contatos, o meu Instagram. E, Fabi, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre, sempre, sempre por perto quando vocês precisarem. Ai, Rê, é uma querida. Um pouco aí Obrigada. slide. Oi? Volta um slide, Rê. Acho que ele estava anotando. Esse? Isso, eu estava anotando. Ah, desculpa. Ah, sim. Ô, Rê, então deixa nesse slide um tempinho, e aí tinha uma pergunta. Tem 2 perguntas aqui antes de eu abrir para eles. Vamos lá. A Carla Nogueira que perguntou, mas eu sei que tem outras terapeutas no grupo. E aí pediram uma ajuda aí para pitch para terapeuta. Para terapeuta. E aí a pergunta é assim, para terapeuta. Boa, para terapeuta. Então, ótimo, você está me falando, pergunta para terapeuta. Primeira coisa que vem na minha cabeça, que terapeuta? Ocupacional? Psicoterapia? Acupuntura? Que tipo de terapia? Terapia alternativa? Então, olha só. Primeira coisa, terapeuta, que terapia é essa que você faz? Isso tem que estar claro. Por exemplo, quando vocês falam pitch para terapeuta. Oi, Deus e sua época, tem um monte de terapia. Que terapia? Então, é legal a gente... Sou a hipnoterapeuta, trabalho com... Eu só consigo ver a primeira linha, eu não consigo ler tudo. Relacionamento. Você lê para mim, Fabi? Relacionamento. Então, olha aí, tá vendo? Então, aí que tá. Você já me falou o tipo de terapia que você trabalha e a área. Então, se eu tiver algum problema na área profissional, esse relacionamento, eu posso procurar você? Quando você fala de relacionamento, você está falando de relacionamento amoroso, relacionamento social, relacionamento pessoal, relacionamento profissional. Então, veja, você precisa sempre esclarecer as coisas, né? Aquilo que eu falei, conceituar a sua ideia. Que tipo, quando você fala relacionamento, que tipo de relacionamento? Você já falou a terapia, mas para qualquer relacionamento, ou você está falando de um relacionamento específico? Então, essas respostas e essas dúvidas que surgem é que vão esclarecendo o caminho que eu devo seguir para atingir o outro que eu quero atingir. Tá? Então, é importante que vocês escrevam, imagina, que vocês escrevam exatamente o que vocês fazem, vocês apresentem isso para alguém. Se a pessoa tiver, mas você trabalha então com hipnose, é isso? Ah, com hipnose, que tipo de... E aí você vai o quê? Preparando esse texto de um jeito
que você consiga atingir o seu objetivo. Sem gerar o quê? Esses questionamentos que podem tirar o foco da sua apresentação. Porque eu estou imaginando que eu estou ouvindo isso de você durante um pitch. Então, eu estou sentada e você está falando, olha, eu trabalho com esse tipo de terapia para relacionamentos. Na hora, que tipo de relacionamento? Amoroso? Profissional? Meu relacionamento com grupos? Que tipo de relacionamento? Enquanto isso, enquanto eu estou tentando entender o que você faz, você está apresentando o seu trabalho. E eu estou perdendo. Por quê? Porque eu estou em outro lugar. Não pode. Eu tenho que estar presa na sua apresentação para poder entender perfeitamente o que você faz. Tá? E aí, Fabi, eu queria até dizer que eu estou à disposição, se vocês quiserem marcar algum dia para a gente fazer aí uma rodada de pitch, que eu acho que seria muito legal, né? Para que vocês possam apresentar o trabalho de vocês, a empresa de vocês, o produto, enfim, e que a gente faça uma troca sobre isso. Inclusive com os comentários. Olha, eu acho que aqui eu fiquei em dúvida de tal coisa, eu achei que você está... Quando você apresenta, você não está muito convicta. Quando você fala tal, quando você usa esse termo, você pode estar gerando tal coisa. Enfim, a gente pode fazer aí uma masterclass prática, né? Um workshop sobre pitch. A gente já teve a aula, agora a gente podia fazer um workshop para exercitar os pitches. Eu estou à disposição. Perfeito, até porque lição de casa todo mundo tem agora, assim, né? E já peguem essa importância, acho que é legal a gente falar dessa clareza quando a gente dá os nomes, e usem isso para tudo. Então, vocês que vão agora montar o pitch de vocês, não é só para uma apresentação, para uma rodada de negócios. Sabe onde essa nomenclatura entra? No seu WhatsApp, gente. Hoje, quando a gente vai salvar o contato, salva do jeito que a gente escreveu ali. E aí, às vezes, eu queria saber o nome ou o que a pessoa faz, e tem um monte de desenho de cachorro, de plantinha, de não sei o quê. Você já está perdendo uma oportunidade de se apresentar. Exatamente. Quem garante que eu não precisava de uma terapeuta desta? Então, exatamente. Vamos levar essa lição de casa para tudo. Vocês vão montar o pitch de vocês, mas também vão dar uma olhada em como que está lá o seu nominho no WhatsApp. Usa isso também para o Instagram. Às vezes, aquele nome que você não sabe o que colocar é o mesmo que vai no pitch. Toda essa comunicação precisa linkar. Você tem que ser a mesma no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, na apresentação, para que as pessoas registrem lá. Então, assim... No e-mail, né? Porque às vezes você trabalha com uma coisa e seu e-mail é completamente diferente. Exatamente. É a sua marca, né? Então, quando a gente vem falar assim no LinkedIn, como diz a Rose, perfeito. Então, vamos ampliar essa lição de casa. Façam o pitch, porque a orientação vocês tiveram super para fazer. A gente vai vir num outro momento com a prática, mas deem uma olhada geral em todos os lugares que vocês se apresentam. Então, é no WhatsApp, é nas redes sociais, em tudo, essa nomenclatura. Principalmente, aí eu vou pegar o gancho do coração mesmo, que são os terapeutas. Hoje, terapia é algo muito amplo, gente. Muito. A gente tem muita especialidade, a gente tem muito ramo de atuação. Sejam mais específicas. Quanto e outra coisa, né, Fabi? Desculpa te cortar. Imagina, Renata. Mas só para deixar claro, às vezes a pessoa não tem ideia do que é uma terapia, ou associa terapia com a psicoterapia. Muitas vezes. Eu não imagino que eu possa estar falando de terapia com um terapeuta ocupacional, com um psicanalista. Não, eu acho que é só o psicólogo que vai fazer a teoria cognitivo-comportamental ou vai fazer a fenomenologia, vai desenvolver. Não, gente. Então, tem que deixar muito claro isso. Desculpa te cortar. Imagina, não, mas é isso. Porque é amplo, né? E às vezes, como a gente trabalha nessa área, para gente é óbvio, para o outro não é. Não é porque é óbvio para a gente que é para o outro, né? A gente tem que clarear um pouco essa comunicação.
Inclusive, assim, ó, vocês entraram na reunião. No encontro tem muitas pessoas aqui que vocês não conhecem. O nome, olha sempre como é que está aparecendo o seu nome nesse encontro. Às vezes vem com o nome da máquina, vem com o nome do celular. Vai lá renomear. iPhone de... Deixa o seu nome. Gente, honrem o nome de Perfeito. vocês e gritem esse nome para o mundo. As pessoas precisam ouvir e saber quem são. Antes da gente passar aí para os recadinhos finais, eu vou pedir para a gente tirar uma foto. Oba! Só para você para de compartilhar para mim, Rê, só para a gente abrir aqui todo mundo. Já posso tirar daqui? Pode. Posso? Pode sim. E aí a gente vai se preparar aqui, vocês vão abrindo a câmera para a gente tirar aquela foto maravilhosa. Mas eu vou pedir também para a gente já fazer aí esse network dentro do nosso chat. Lembrando que a gente vai vir por um outro encontro, onde vocês estarão preparados e preparadas para falar do negócio de vocês, mas deixem aí no chat o nome, a empresa de vocês, se é o Instagram, se é o LinkedIn, deixem aí algum contato, um WhatsApp, mas já vamos começar a trabalhar isso. Ó, eu tenho aqui 2 telas, então eu vou precisar tirar 2 fotos, tá? Vou avisar. A Carla, logo agora que tirei a make, não, mas está linda do mesmo jeito. Pode ficar tranquila, pode abrir a câmera. Aqui só temos pessoas lindas. Eu vou tirar 2 e aviso vocês, tá? Para vocês não ficarem tanto tempo assim, sorrindo para mim. Vamos lá, primeira tela. Eu vou colocar a tela aqui. E vamos para a segunda. Você merece os sorrisos, Fabi. Ai, adoro! Todos! Ai, gente! Esses encontros são tão incríveis assim. Colocando todo mundo no chat, e aí eu vou passar alguns recados aí muito importantes, tá? Esse realmente é o propósito da rede, desde o momento que ela nasceu, para que a gente consiga compartilhar. Sempre tem muito o que ser, o que contribuir, e que a gente vença esses medos, essas travas. O mundo precisa nos conhecer. Então, contem aí com a gente para o que vocês precisarem, são sempre muito bem-vindas. Que a gente consiga levar essa força e essa união aí realmente para o mundo. Vocês vão ver que existem pessoas da mesma área, e eu vou sempre repetir, não existe concorrência. Cada um tem a sua missão e o seu jeito de fazer. Então, não entrem nas rodadas de negócio se comparando ou achando que, porque tem alguém da mesma área. Por isso que a Rê falou, pensem no diferencial de vocês. Cada uma tem um jeito, né? Quanto mais clareza você vier trazer, mais fácil vai ficar das pessoas entenderem e se apaixonarem pelo seu negócio. Eu vou aproveitar para fazer um convite muito especial, a gente falando de comunicação, de postura. Nessa sexta-feira, a gente tem um encontro incrível ali em São Bernardo, que é um encontro de mulheres para a gente, além de falar de negócios, tirarmos fotos profissionais. Teremos lá uma fotógrafa e uma maquiadora. Porque não adianta a gente colocar lá Fabi Navas e eu estar com aquela foto abraçando meu cachorro, eu estar com aquela foto lá toda requenguela. Não adianta. A gente precisa melhorar essas fotos. Então, é um momento incrível para a gente se divertir, bater papos, mas também dar uma atualizada nessas fotos aí, que vocês levam esse arquivo digital. Cada empreendedora leva 5 fotos, tá? No arquivo digital. Só que a gente tem um total de 10 vagas ali para 10 mulheres. Preciso me atualizar, a gente tem poucas vagas, porque acontece na sexta-feira. Minha câmera dá esse bug aqui, eu tenho que fechar e abrir de novo. Mas estão todas super convidadas e a gente conversa aí no particular. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer já falar agora? Alguma mãozinha, alguma... Não? Todo mundo com a cabeça a 1000?
indo fazer a lição de casa. Porque eu cobro lição de casa, sabe, Rê? Cobro, falo, e Tá aí? certo? Não é? Rê, como professora, sabe disso. Ou tem que dar lição de casa mesmo. Não, precisa, É porque só não assim, adianta né, só Fabi? vir. Porque senão, o que a gente quer? A gente quer que vocês levem isso para a prática e que realmente traga resultado. Não é estar Com aqui por certeza. estar. Então, façam a lição de casa, pratiquem, porque E isso isso que você já falou é também é muito importante, né? O que eu falei, gente, coloca no papel, escreve, tenta responder esse tanto de porquê que eu provoquei vocês, o que a Fabi acabou de dizer, quer dizer, qual é o meu diferencial, quer dizer, não, eu não tenho concorrente, eu tenho alguma coisa que só eu entrego, só eu consigo fazer, o que eu faço diferente das pessoas, o que é isso, né? E como é que eu vou expor? Então, é muito importante, e a gente não consegue fazer isso sem colocar a mão na massa, né? Sem o trabalho braçal, sem sentar e escrever. Obrigada, gente. Estou adorando ver os elogios aí no chat. Muito obrigada. Ai, é uma delícia. Eu vou deixar também o nosso grupo ali aberto um pouco para a gente trocar algumas figurinhas aí durante os próximos dias. E eu vi que já tem gente perguntando quando é o workshop e a gente vai marcar a data direitinho, porque a gente quer esse tempo que vocês realmente venham com esse conteúdo. Certo? Rê, de novo, muito obrigada. Você é de casa, estaremos aqui juntas muitas Vocês e que muitas são vezes. maravilhosos, muito obrigada. Contem sempre comigo, viu? Sempre. Gente, boa noite, bom descanso e qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar. Contem com a gente. Obrigada, Beijo. gente. Beijo. Tchau, obrigada. Obrigada a vocês.